Muito bem, pessoal. Estamos aí com mais uma aula de física. Já entramos na nossa unidade 3, a terceira parte do nosso curso de física. Lembrando que o curso de física, né, ele começa aí desde a unidade 1, vem com a eletrostática, explicando o que é carga elétrica, como é que funciona todo o sistema do átomo, né, que a carga elétrica é o próton e nêutron, ou protoelétron, desculpa aí, prótons e elétrons, onde os prótons têm carga positiva, os elétrons carga negativa, o núcleo do átomo é prótons e nêutrons, né? E aí o nêutron é porque é balanceada a carga elétrica, ele não tem carga elétrica, né? Quer dizer, tem carga, mas elas se anulam dentro dele. A gente vem falando toda a eletrostática, explicando o que é a força elétrica entre uma carga e outra. E aí a gente vem e fala da corrente elétrica, onde entra a eletrodinâmica, que é a unidade 2, a segunda parte do nosso curso, onde a corrente elétrica vai produzir com a força, fazer com que a energia elétrica realize trabalho. Então vai produzir trabalho, certo? E aí nós chegamos agora na última parte, eletromagnetismo. Aí estamos vendo como é o campo magnético. Vamos lá, então? Aí, ó, o campo magnético, ele tem essa relação, vamos ver o conceito dele aí, né? Ele é produzido por corrente elétrica, né? Então, na verdade, nós temos essa relação aí. Bom, então nós temos aí o campo magnético produzido por corrente elétrica e campo magnético depende da forma do condutor, tá? O campo magnético é a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Bom, pessoal, o que é que nós vimos aí? Nós trabalhamos a ideia do campo elétrico, da carga elétrica. Carga elétrica eletrizada, nós tínhamos os processos de eletrização, por atrito, por contato, por indução, tinha uma carga elétrica, tinha um campo elétrico em torno dessa carga, onde você colocasse uma carga eletricamente carregada, colocasse uma carga de prova, uma carga pequenininha, ela ia se movimentar ali devido a uma força elétrica de atração entre ela e a carga, porque existia um campo elétrico. Agora, o campo magnético é uma carga magnética. E o que representa campo magnético? O mais simples possível, ímã. Então, vamos lá. Lembrando, então, que a Terra é um grande ímã, é um ímã gigante. Então, o ímã é que cria o campo magnético da mesma forma como é a carga elétrica e a massa, que, respectivamente, vai criar os campos elétrico e gravitacional. Estudamos desde o primeiro ano a massa, produzindo o campo gravitacional, chama de gravidade. A Terra, né, tem uma grande massa. O campo elétrico, com a carga elétrica iniciamos no nosso curso, e agora a magnética. Então o ímã produz aí, ó, tem um ímã, tem uma folha sobre o ímã, aí não é nem uma folha, é um acrílico, né? De malha de ferro, e aí formou os campos aí, chamamos de linhas de força, né? E nós vamos estudar melhor todos esses desenhos, essa relação aí, essas linhas bem bonitinhas aí, ó. Olha aí, o prego, né? Ele pode ter aí dentro do campo de atuação de um ímã, ele sofre. Nem todos os metais, pessoal, podem ser atraídos, tá? Nós temos alguns metais que não são atraídos. O alumínio mesmo não tem aí a atração, né? O do campo magnético não sofre efeito no metal, que é o alumínio, mas ferro, nós chamamos de ferro magnético. O composto do ferro já ajuda muito. A bússola tem a orientação do campo terrestre e na verdade, por essa agulha estar imantada, também orientada para um campo do ímã, que o ímã é como se fosse uma pequena terra, né? As moedas têm cobre aí, então os elementos ferromagnéticos, eles têm influência aí dentro desse campo criado pelo ímã, né? A bússola se orienta, né? Ela não é atraída, mas a agulha é atraída e se orienta. Então isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor. Essas linhazinhas, a seta, né? Um ímã que é representado pelo vetor B, que está embaixo ali, as linhas de indução partem dos vetores de indução magnética e dirigem do polo norte para o polo sul. Isso é convenção, sempre vai do polo norte ao polo sul, que tem um ímã de novo, tem o norte e o sul aí, e as linhas saindo do norte e chegando no sul.
e fazendo essa curva e tentando alcançar. Então, sempre sai. E vai sair de maneira radial, né? Tentando dar a volta para chegar lá. Se pudermos traçar todos os pontos onde há um vetor de indução magnética associado, nós veremos linhas que são chamadas de linhas de indução do campo magnético. Agora é campo magnético, só tem ação magnética. Essas são orientadas do polo norte em direção ao sul. Em cada ponto, o vetor B tangencia essas linhas. Então, o vetor B é tangente a cada ponto, tá? As linhas de indução existem também no interior do ímã. Portanto, são linhas fechadas e a sua orientação interna é aí ao contrário, do sul para o norte, porque é saindo do sul e indo para o norte, né? Passando por dentro, elas fazem o esquema normal, mas aí não é do norte para o sul, vai do sul para o norte, que está dentro, tá? Assim como as linhas de força, as linhas de indução não podem se cruzar e não são mais densas onde o campo é mais intenso. Então, pessoal, olha bem. Vocês lembram das linhas de força do campo elétrico? Tinha a carga positiva, a outra positiva, ou a positiva e a negativa. As linhas faziam indo da positiva para a negativa. Aqui não são elétricas, é magnética, então vai do norte para o sul, do polo norte para o polo sul. Então não tem mais carga positiva e negativa. Não é que o polo norte é positivo e o polo sul é negativo. Polo sul e polo norte para identificar linhas magnéticas. Elétrica, carga positiva, carga negativa. Ok? Vamos lá então? Ó, as características das linhas de campo, que são as linhas de indução, elas não são reais, são, né, não tem como você ver. A direção do campo é tangente à linha, pode ver toda a setinha ali tangente, em cada curva que vai fazendo, ela vai se virando, né, no sentido tangenciando a linha. A intensidade do campo é aproximadamente igual à densidade de linhas. Quanto maior linhas, maior quantidade de linhas, maior a densidade também do campo. A intensidade do campo é a densidade das linhas. Quantidade de linhas. Elas nunca se cruzam, uma linha não se cruza com a outra. Não. Pode passar pertinho, sempre pertinho, mas não se cruzando. Elas formam ciclos fechados entre os polos. No exterior, elas vão sempre do polo norte para o polo sul. E dentro do material magnético vai do sul para o norte, que é a mesma coisa de fazer a curva e entrar dentro e continuar, né? Então, as unidades de medida de campo magnético é o Tesla. Tesla é Newton segundo por Coulomb metro. Como Coulomb por segundo é amperes, 1 sobre ampere, que é o contrário, então Newton por ampere e metros também pode ser analisado. Isso que é Tesla. Então, no sistema internacional seria quilograma, metro, né? Por segundo aí ao cubo, por segundo, porque seria metro segundo, e Coulomb. Você teria que fazer aí o Newton é quilograma metro segundo ao quadrado, vezes segundo, Coulomb vezes metro, tá? Então a gente chama de Tesla. Equivale aí a uma medida também chamada de Gauss, que é muito utilizado, são 10.000 Gauss, ou 10 kGauss, 1 Tesla, 10 kGauss, tá? Gauss também é uma medida de campo magnético. Pode ser utilizado aí, tá? Olha aí, nós temos um ímã com o norte e o sul, isso é convencional, tá? Em laboratório é feito, então a gente analisa, por causa do que nós temos chamado campo magnético da Terra, né? Você viu que as linhas aí, ó, saem do norte e chegam no sul, certo? E sempre cada pontinho aí tangencial, né? Olha aí. Então, nós temos um pontinho ali, ó, outro aqui. Cada ponto da linha, nós temos o campo magnético, no caso aí, o campo magnético B, ó, tá vendo? São vários pontos, cada ponto, o campo magnético é tangente àquele ponto, ó. Pode ver, ó, tangente ao ponto, ó. Certo? Olha as linhas tangenciando. O campo magnético está cortando a linha ali, mas as linhas que não se cruzam. Né? Que o campo magnético ali, a setinha azul, né? É para onde ele está apontando, né? Que não é uma linha também. As linhas não se cruzam, tá? Então, você tem uma bússola, ela vai se orientar do mesmo jeito. Só que pode ver que a bússola, o sul da bússola aponta para o norte. Então,
É importante o pessoal entender o seguinte, quando você estuda em geografia, que você fala, ó, o norte da Terra, né? Mas aí o norte da Terra geográfico, na verdade é o seguinte, se o norte da Terra, ele atrai a bússola, atrai o sul da bússola, a bússola está apontando o sul para o norte. Então, quando você está olhando para a sua bússola, o norte geográfico dela é o sul magnético. Então, essa é uma coisa que você não pode confundir. Na Terra, o planeta Terra, onde está o norte geográfico, Polo Norte, é o sul magnético da Terra. Porque a bússola do norte dela, a parte norte apontou para lá. E o norte da bússola pode ser atraído pelo sul, porque os opostos se atraem. Então, é muito importante entender que o norte terrestre, geográfico, é o sul magnético, é o contrário. Tá? Por quê? Porque antes eles tinham o estudo da bússola, não estava muito completo ainda, e aí a bússola apontava, dizia que era para o norte, certo? Mas aí chamou de norte geográfico. Com o tempo viu que o norte da bússola não pode apontar para o norte magnético, só pode ser atraído para o sul magnético, apontar para o sul, porque é os opostos. Então, essa correção não precisou de mexer em mapa nenhum, e a correção fica, o norte geográfico é o sul magnético. O sul geográfico é o norte magnético. Ok? Vamos lá, então? Então, vocês têm aí as orientações, as bússolas, né? Elas estão se orientando. Olha aí. Em cada ponto, do mesmo jeito, né? Em volta de um ímã. Do mesmo jeito, nós estamos dentro da Terra, tem um campo magnético em volta, ela se orienta do mesmo jeito. A bússola vai se orientando aí, certo? Então, essas substâncias ferromagnéticas é que sofrem influência do campo magnético, tá? Esses materiais podem se imantar fortemente quando colocados na presença de um campo magnético. Então, você tem aí materiais ferromagnéticos da turbina do avião, usado em microchip, tanto níquel como cobalto, como ferro. Lembrando que o alumínio não é ferromagnético, não é atraído por uma bússola, né? As substâncias ferromagnéticas, substâncias também ferromagnéticas, e agora continuando, né? Olha aí, ó. Então, elas podem ser usadas para a bússola, porque elas vão apontar, se orientar sempre assim, do norte, né, para a bússola, a outra bússola do norte para o sul, a outra do norte para o sul e assim por diante, né? Então elas se orientam todos. Isso quer dizer que um material ferromagnético, quando você imanta ele, ele orienta, está todo desorientado, eles se orientam, a partir daí ele é um ímã, né? Atração aí. Pessoal, quem trabalha em casa, tem, por exemplo, alguma coisa de mexer com mecânica, ou os carros mesmo, em automóveis, você tem algumas chaves, por exemplo, que elas são imantadas. Então, você coloca ela, um parafuso, coloca o parafuso nela e aperta em lugares difíceis, que sua mão não alcança. Às vezes, sua mão não pode segurar o parafuso para você apertar com a chave de fenda, certo? Isso é um material imantado, não é um ímã. A chave não é feita de ímã. Material ferromagnético, e aí imanta ele e vira um ímã. Não é um ímã permanente, é temporário. O que pode desmagnetizar, transformar um ímã em um material simples? A temperatura. Se uma chave dessa estiver no sol ou perde alguma coisa quente, ela perde a propriedade magnética e aí pronto, não vai ser usada mais como um ímã. Para voltar, você tem que ir lá onde tem um ímã e imantá-la de novo. O ímã não. O ímã ele perde também a propriedade durante o momento da temperatura alta, ele perde. Não magnetiza mais. Mas assim que ele esfria, ele volta a se arrumar, a se organizar. E o material imantado não. Então, o ímã é um campo magnético permanente, mas os imantados são temporários. A temperatura pode desmagnetizar, desimantar, digamos assim, deixar de ser um ímã. Vamos lá, então? Ok? Então, são os paramagnéticos, são materiais fracamente atraídos pelos ímãs, né? Aí o alumínio, muito difícil, atração magnésio, sulfato de cobre, praticamente não são atraídos pelo ímã, a força é mínima, 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 tá? Nós temos aí, então, o que acontece com esses materiais?
não se organizam. Aí, ó. Então não forma aí uma atração, né, suficiente para atraí-los. Diamagnética são materiais que, na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Então, o cobre, principalmente a prata, né, o chumbo, então, são materiais que movimentam de maneira contrária. Olha aí, está aqui, se você coloca, olha lá, se organizam, eles sempre se repelem, porque eles são sempre mantidos contrário, eles vão se repelir em frente ao ímã, não vão atrair, tá? É uma vantagem também, você pode utilizar, né? Eles se afastam, então há uma repulsão, certo? Então, nós temos materiais que atraem, os que praticamente não sofrem efeito e os que repelem, tá? O cobre, ele repele, afasta, né? Esse tipo de material sendo entendido muito, principalmente no século XIX aí, ajudou muito os magos. O que é o mágico? Mágico, né? Aquele que vinha fazer para a plateia as brincadeiras. Sabendo disso, ele poderia repelir o material. Se ele tivesse uma roupa com imã, por exemplo, e a outra pessoa uma roupa com cobre, né? E aí, ou de prata, e aí fazer a repulsão. Então, muitos tipos de mágicas são apenas a ciência descoberta por certas pessoas e que os outros não tinham conhecimento. Então, vocês já viram aí no YouTube, em televisão mesmo, desmascarando muitas mágicas, porque são apenas efeitos, utilizando a física, principalmente a física e a química, para poder criar uma atração. Eu não tenho nada contra. É excelente, se é para divertir, que a física e a química sejam ótimos. Mas é importante quando você sabe também que, na verdade, não é nada de místico, né? Não tem poder ali, a não ser o bom uso da ciência. É legal, eu gosto, mas nada de interpretar como coisas de superpoder, etc. Tem nada disso. Vamos lá, então? Utilizando bem a ciência, você consegue divertir também, como as famosas mágicas aconteceram para o mundo afora. O campo magnético uniforme, chamando de CMU aí, C diz campo, M de magnético e U de uniforme. Campo magnético uniforme. De maneira análoga ao campo elétrico, tudo que você estuda antes, ele serve para o próximo. São coisas um pouco diferentes, mas o comportamento de campo, de força, essas coisas acontecem o tempo todo de maneira análoga, tá? Então é definido como o campo parte dele, onde o vetor de indução magnética é igual em todos os pontos. O campo elétrico, você tem duas placas, uma positiva e uma negativa paralela. Agora tem que ter dois ímãs paralelos, tá? Então na parte de cima e na parte de baixo já começa a fazer curva, mas na parte de cima nós podemos criar um campo magnético uniforme nessa parte aí. A representação é por meio de linhas de indução, do mesmo jeito, saindo do norte e indo para o sul. Não usa mais o mais e o menos, N e S, tá? São igualmente espaçadas e tudo, por isso que é um campo magnético uniforme. A parte interna dos ímãs, em forma de U, aproxima um campo magnético uniforme, tá? Então é possível também você fazer isso. Olha aí. Isso aqui é uma regra fundamental. Ah, eu quebrei o ímã. Eu tenho um ímã, né? Então, olha bem, pessoal, está lá com o ímã. Vou quebrar um ímã, formar... Eu tenho o norte e o sul. Corta no meio, serro ali, dou um jeito de cortar certinho, separei. Então, eu tenho um norte e tenho um sul. Não, não é possível, tá? Quando o material, que ele é magnético mesmo, né? Tem a propriedade magnética, que é o ímã. Quando você separou em dois, automaticamente ele se reorganiza dentro e forma um polo norte e um polo sul dentro do próprio material. O material já tem essa propriedade. Se você quebrar em dois, vão formar dois novos ímãs. Quebrar em 20 novos ímãs. Lembrando que quanto maior o ímã, maior a intensidade de força, de atração e de repulsão. Só isso, essa relação da força. Quebrou em tamanhos menores, ele fica mais fraco para atrair e repelir. Mas sempre que você quebra ou corta um ímã, ele volta a formar novos ímãs. Não se pode separar os polos.
Regra da inseparabilidade dos polos magnéticos. Vamos lá. Não tem um ímã só de norte e outro só de sul. Dividiu, reorganizou, tá? Então, ali seria você querer fazer um campo magnético uniforme, não era possível, porque você tem dois menores, mas eles não vão conseguir fazer isso, tá? O certo é em forma de U, para você conseguir um campo magnético. Ele não é o jeito correto com duas barras, você tentar com duas barras, certo? Então, B constante, essa é a maneira correta. Campo magnético, né? Então, nós temos aí, sendo desse jeito sul e norte e tal, ele todo organizado, com mesma distância e mesma intensidade em cada ponto, ok? Então, essa de barra não é possível fazer um campo magnético e a outra em forma de U, sim. O campo magnético produzido por corrente elétrica. Então, já que estamos falando de campo magnético, aí, ó. Olha bem. Nós estamos falando aqui sobre campo magnético, certo, pessoal? Aí, olha bem, campo magnético, né? E agora corrente elétrica, eletricidade, eletrodinâmica. O que é magnetismo e eletricidade? Agora a gente junta os dois, porque está formando, nós estamos iniciando a ideia de eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo junto, onde essas duas ideias estão se formando, correto? Então, vamos lá. Ver que a corrente elétrica pode produzir um campo magnético e vice-versa. Como os elétrons e prótons possuem características magnéticas também, quando expostos a campos magnéticos, eles interagem com o campo, sendo submetido a uma força magnética, além da força elétrica, se tiver um campo elétrico, tá? Então, olha bem, campos magnéticos estacionários, aqueles campos magnéticos uniformes, parados, né? Não estão em movimento. O vetor campo magnético B em cada ponto não varia com o tempo, que se você estiver aproximando e afastando o ímã, você tem campo magnético variáveis. Estacionário, que em determinado ponto, você tem o mesmo valor numérico do campo magnético. Partículas com velocidade inicial V no momento da interação, você tem que lançar a partícula dentro desse campo, né? E o vetor campo magnético no referencial adotado sendo B. B é campo magnético, dado em Tesla ou em Gauss. Olha aí, uma partícula carregada e o campo magnético formado ali, ó. Elas estão se movimentando e formando uma trajetória, né, entre eles aí, ó. Olha bem. A partícula carregada na presença do campo magnético, quer dizer que ela sofre a interação com o campo magnético. Você lançou no campo, você vê que muda a trajetória, né? Olha ali, ó. Bem legal, né? Bom, acho que conseguiram perceber que a trajetória vai mudando, porque o campo magnético, ele interfere. Podemos estabelecer pelo menos 3 resultados. A carga elétrica está em repouso. Quando a carga elétrica estiver em repouso, olha bem, um campo magnético estacionário não interage com cargas em repouso. Ela está parada, ele também está parado. Isso quer dizer que a força magnética é QVB sendo de θ, está embaixo aí. Se V, a velocidade, está em repouso, é zero. Se multiplicar a carga, vezes o valor de zero da velocidade, vezes o valor do campo, e qualquer que seja o ângulo, a resposta é zero. Então, um ímã posto sobre um referencial arbitrário qualquer, se tiver uma partícula de carga aqui abandonada nessa vizinhança, abandonada sem deixar cair, sem jogar, só colocou lá, com velocidade nula, não será observado o surgimento de uma força magnética sobre a partícula, sendo ela positiva, negativa ou neutra. Então, pessoal, o que é que nós vemos aí? É que a força magnética, qualquer força, ela é de ação, de movimento. Se não houve movimento ali, não vai ter força. Então não tem essa interação, tá? Só vai haver movimento se tiver a força magnética. Então, como a força não tem movimento, não tem força magnética. Não tendo força magnética, né? Ali é como se não existisse mesmo, não existe essa relação. A carga e o campo estão de maneiras separadas, sem um utilizar o outro.
Vamos lá então. Ok? Então você vê que, nesse caso, a carga elétrica vai continuar em repouso. Mas se você colocar ela na mesma direção do campo, olha, lembra que se a velocidade é zero, é em repouso, mas se ela estiver na mesma direção, né, e mesmo sentido. Então, se está na mesma direção do campo, existe aqui entre V e B, entre a velocidade e o campo, um ângulo. Aí o ângulo vai ser zero. Qual é o seno de zero? É zero. Seno de zero é zero. Se o seno de zero é zero, que o θ vai ser zero, a força também vai ser zero. Não vai ter força atuando. Então, se não tem força atuando, o campo magnético estacionário não vai interagir com essa carga. A velocidade é não nula, ela tem velocidade, só que mesmo assim não interage. Na mesma direção do campo magnético, não tem interação, não tem força magnética, não muda nada para essa partícula. Força é aquela que tem capacidade de mudar o movimento. Massa ou aceleração. Não vai adquirir aceleração, vai ser um movimento uniforme, né? Então não tem uma força aí magnética que vai atuar sobre essa partícula. Ela não vai mudar de direção, nem de sentido e nem de velocidade. Não vai ter uma aceleração. Mas se a direção da velocidade for diferente agora, nós temos aí uma carga abandonada em um campo magnético estacionário em direção diferente do campo, ele vai interagir com ela. B e V resultará no terceiro vetor perpendicular a ambos. Esse é chamado de produto vetorial. Só que se for 180 graus, lançado apenas em sentido oposto, continua sendo de 180. O seno de 180 também é zero, não é menos zero, porque não tem o menos zero. Mas, porque do lado positivo, o lado negativo, né? Então nós temos aí que, na verdade, continua sem agir a força, se for 180. Tá? E se não for 180, for perpendicular, 90 graus, agora nós sabemos que o seno de 90 é 1. Vai ser justamente a maior força aplicada. Pode-se observar experimentalmente, quando aproximamos um ímã de carga elétrica com movimento perpendicular ao campo magnético, este movimento vai ser desviado de forma perpendicular ao campo também, e a velocidade, para cima ou para baixo. E aí será o sentido do vetor força magnética. Olha lá, agora sim, ela vai produzir um movimento circular uniforme, tá? Com raio R. Então, o período desse movimento não depende da velocidade, qualquer que seja o valor. O período não será alterado, o que vai mudar é o tamanho da trajetória, tá? Em velocidades maiores vai ter um raio maior. Então, a força magnética é QVB, seno de 90 é 1, não precisa nem usar o seno, né? O raio é MV sobre QB. E a força centrípeta, a gente sabe que é massa vezes o quadrado da velocidade dividido pelo raio, né? O período do movimento é uma volta completa, é 2π, né? M é a massa da partícula, depende do campo e depende da carga. No momento que você lançar, não depende da velocidade. Maior velocidade vai ter um R maior, mas pode ver que no período não usa o R. É só para dar uma volta, não importa qual o R. Quanto maior a velocidade, maior o raio, maior a distância desse movimento circular uniforme, certo? Mas o período não depende da velocidade, só do campo magnético e da carga lançada. E essa carga, se tiver um próton, 2 ou 5 ou 10, tem massa diferente. E 2π, porque é uma volta, né, pessoal? Para cargas positivas, o desvio acontece para cima, assim, ó, desse jeito que está aí. Então, nós temos o campo magnético, né? B, norte e sul, e a carga desvia para cima, positiva. Claro, se for negativo, já sabe que é para baixo, né? É o oposto, ó. Negativo, desvia para baixo. Nós sabemos que positivo e negativo são opostos. Se você aprende um, não precisa aprender outro. Se a carga positiva desvia para cima, a carga negativa é para baixo. Simples, só muda isso, tá? Que é a regra da mão direita. Cargas lançadas em um campo magnético. Desculpa aí. Você tem um campo, lança uma carga lá, ó, ao movimento dela. Pode ser 1, 2, 3, né? Ou direto,
ou para a direita ou para a esquerda, se for uma carga positiva, uma carga negativa. Então, vamos ver aqui. Ó, um próton, um nêutron, um elétron, um pósitron, uma alfa, né? Bom, nós sabemos que, olha lá, a regra da mão direita está entrando, né? O nêutron não tem, porque ele não tem carga, né? Nós sabemos que o próton é positivo, o elétron tem a carga negativa, uma massa pequena, né? O pós é positivo, uma massa menor que a massa do próton, claro. E alfa, nós temos aí que nós temos duas cargas positivas, ele é muito maior do que o próton, porque tem duas cargas, né? E ele é 4 vezes a massa, que ele é a massa de dois prótons e 2 nêutrons. Então a massa é 4m, certo? Então com isso você pode fazer a relação, muito simples, ó. Qual vai ser o nêutron? 4. Ele não tem nenhuma carga nenhuma, portanto não vai sofrer nenhuma influência, a passar direto no campo. O elétron ele é negativo e tem a menor massa que tem junto com o pósitron, ele é negativo. Então ele vai para a direita, segundo a regra que nós temos, né? Está entrando, olha bem, o pósitron também, ele é a mesma massa do elétron, mas ele é positivo. Então ele vai fazer a 1, que é a menor raio possível. E aí nós temos alfa 3, como no caso é a partícula alfa, ela é 4m, ela é a maior trajetória possível, né? E o próton vai ser a trajetória maior que a do pósitron, mas menor que a da partícula alfa, certo? Um elétron, então, com velocidade inicial, atravessa sucessivamente as regiões 1, 2 e 3 da figura, terminando o trajeto com velocidade maior que a velocidade inicial. Então, ela aumentou a velocidade no caminho. Que tipo de campo é aplicado em cada região, com que direção e sentido? Se olhar com atenção, ó, foi lançado nesse primeiro ponto, certo? Olha aí, ó. Como ele terminou com velocidade maior, é um movimento acelerado. Nós sabemos, né, que é acelerado, aumenta a velocidade, aceleração positiva. Então, aqui o elétron negativo, né, foi sabendo que, no caso ali, o campo está indicando do positivo para o negativo, o campo, nas linhas de campo. Então, a partícula foi lançada, aumentou, só que aí ela vai fazer a curva, né, que vai ter uma força aplicada sobre ela, que é a força magnética. Essa força magnética, junto com o campo, ela é perpendicular ao campo, com certeza, o campo é plano, né? Ela está para o outro lado. A carga negativa vai fazer a curva, ó. Opa, lançou um pouco lá fora. O movimento continua acelerado, né? Mas faz uma curva, ok? E aí, agora, dentro desse outro lado, nós podemos ver agora que mudou o campo. Se muda o campo, vai mudar a velocidade, vai diminuir a velocidade, porque agora o movimento não é mais acelerado, certo? Do menos para o mais? Errado, a velocidade final sempre é maior, então continua acelerado, tá? Olha bem, mesmo fazendo a curva ou voltando, como nós temos no primeiro momento menos para o mais, no segundo, mesmo que virou é do menos para o mais, na verdade o campo não está invertido, porque a trajetória também inverteu. Inverteu o campo, mas inverteu a trajetória. Continua o movimento acelerado. Na região 1, o vetor campo elétrico dirige para baixo, né, digamos assim. Na região 2, está saindo perpendicularmente ao plano da figura. E na 3, o vetor campo elétrico se dirige para cima, tá? Então, o vetor campo elétrico ele vai mudando conforme nós temos aí. A intensidade de B vai ser dada pelo produto vetorial, força vezes a velocidade, que no caso particular, onde campo magnético B e velocidade V são perpendiculares, a gente usa essa equação, ó. Força magnética sobre a carga dividido também pela velocidade, tá? Então, B é campo magnético, né, dado em Tesla, normalmente. Força magnética dada em Newton, toda força é dada em Newton, não há nenhum problema nisso. A carga dada em Coulomb,
a velocidade em metros por segundo, lembrando que lá é quilograma metro por segundo também, a força magnética, né? Olha bem, a unidade adotada aí do campo é Tesla, tá? Que é Newton, Coulomb, não é centímetro lá, né? Coulomb, metro por segundo. Em homenagem ao físico Gustavo, que é Nikola Tesla, né? Vamos, por exemplo, então, fazer um exercíciozinho? Olha bem, você tem uma carga de 4 vezes 10 a menos 9 Coulomb, né? Uma velocidade de 6 vezes 10 a sexta metro por segundo e um campo de 160 Tesla. Então, qual a força magnética? Com essa equação é só você inverter, né? Olha, o B está do outro lado, Q e V está dividindo, passa multiplicando. BQV. 160 vezes 4 vezes 10 a menos 9 vezes 6 vezes 10 a sexta. Olha aí. Multiplicando tudo, 3.840 vezes 10 a menos 3, tá? 3,84, porque andou 3 casas, né? 10 a menos 3, andou a vírgula 3 casas, deu 3,84 Newton, certo? Um Tesla é a intensidade de um campo uniforme, que é uma partícula eletrizada com carga de 1 Coulomb, se move com velocidade de 1 metro por segundo, perpendicularmente ao campo magnético, quando for submetida a uma força magnética de 1 Newton. Então, tudo 1, aí a gente tem a unidade de medida de Newton, Coulomb, metro por segundo, tá? Força de 1 Newton, campo de 1 Tesla, na velocidade de 1 metro por segundo e uma carga de 1 Coulomb. Se a carga estivesse movimento em direção qualquer, em qualquer direção, nós temos seno de θ, tem um ângulo θ. Então, com esse ângulo tem que levar em consideração. Nós temos duas componentes, uma perpendicular e a outra paralela. A paralela não produz velocidade, não produz movimento. Mas a parte perpendicular, já que a gente decompõe o vetor em duas partes, vimos muito isso no primeiro ano, ela vai ser responsável pelo movimento. Então, não toda a velocidade, mas uma parte dela sim. Então, olha bem, na mesma direção que B não provoca surgimento de força, mas a componente perpendicular, sim, faz surgir uma força magnética, depende dela. Então, o seno deste ângulo. Na verdade, vai precisar do ângulo, né? Para ter justamente o seno. Olha aí, ó. Então, nós temos a equação. Força magnética é BQV seno de θ. Por quê? Se a velocidade for zero, a força magnética é zero. Nós vimos. Se o Q for zero, não tem carga, igual no caso do neutro lá, a força é zero. Se θ for 0 ou 180, o seno de zero é zero. Então, a força magnética também é zero. Mas se for 90, ela vai ser máxima. E qualquer valor entre 0 e 90, é só usar o seno dele e fazer direitinho que você consegue. Então, a gente viu aí todos os tipos possíveis, né, que vocês já tiveram. Olha bem, a força magnética vai atuar na partícula quando for de maior que zero e maior igual, ou menor ou igual a 90. Até 90, beleza. Maior que zero, 0,0001 até 90, o ângulo tranquilo. Tá? Vai ter aí, chegando em 90 é o máximo. Então, perto de zero vai ter uma força magnética menor, mais próximo de 90 maior, vai aproximando. Depende do seno, nós sabemos que o seno varia de 0 a 1. Se a carga for zero, você multiplica tudo na equação dá zero. Então não tem, na verdade, uma força magnética. Se a velocidade for zero e estiver parada, também vai dar zero, que multiplica. Multiplicação por zero é tudo zero. A própria equação ela é muito bem feita, muito tranquila para você perceber. Tá? Então, a máxima força magnética quando lança 90 graus do campo magnético. Entra com velocidade. Tá? Aumentou a velocidade, aumenta essa força. Aumentou o campo magnético, aumenta a força. E assim, aumentou o ângulo até 90, que é o máximo, ela vai aumentando a força também. Ok? Então, pessoal, lembrando que nós falamos sobre o campo magnético, já é uma nova ideia aí, né, do eletromagnetismo chegando, que é a corrente elétrica. Lembrando que a aula continua.